mais 8 minutos, 9:08, retornamos para mais um bloco do Contraponto desta quarta-feira, dia 30 de setembro do ano de 2015, aqui pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM, emissora comunitária da cidade de Pelotas. Emissora essa que é resultado da luta de movimentos sociais e movimento sindical. E esse é o programa Contraponto, o programa jornalístico da Rádio Com, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 da manhã. Temperatura 13 graus e 7 décimos, umidade relativa do ar 75%. E o vento na direção oeste sopra uma velocidade de 8 km por hora. Informações do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Lembramos mais uma vez aos ouvintes que podem participar aqui do Contraponto através do telefone 3222 1571 ou também pelo e-mail contrapontoradiocom@gmail.com, as páginas Rádio Com Satolep e programa Contraponto Rádio Com no Facebook, ou também a conta no Twitter @contraponto1045. E lembrando sempre que a Rádio Com pode ser ouvida também pelo site, o www.radiocom.org.br, www.radiocom.org.br. Passamos então, Regis, para a nossa segunda entrevista no Contraponto desta quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Zé Luiz, a Lili, que está na produção, e aos nossos convidados que são da casa, né? A coordenadora geral da Azufpel, o sindicato, a Maria Tereza Tavares Fuge, e o Aldrovando Jorge, que é jornalista e integra o setor de comunicação do Azufpel Sindicato. E nós vamos saber como é que estão as coisas dos servidores da Universidade Federal de Pelotas, conversando com a coordenadora geral, que vai nos trazer aí as últimas informações a respeito da categoria, e para a categoria e para os ouvintes, né? E para as pessoas que demandam serviços da Universidade Federal. A gente sabe que os docentes, os professores da Federal não estão em greve, mas os servidores ainda estão. Bom dia, Maria Tereza. Prazer em tê-la aqui novamente no estúdio da Rádio Com. Bom dia ouvintes da Rádio Com. Bom dia, Regis. E te cumprimentando toda a equipe, então, do programa Contraponto. Essa é uma habilidade, né? Essa é uma habilidade que os políticos têm, eles assim, cumprimentando o presidente, Cumprimentamos a todos. Como tu é o presidente, eu te cumprimento a todos. Eu não sou presidente, nada, eu sou um Deixou a dica, tem que aproveitar. Eu sou um político aí, eu sou um mero operário da comunicação. Então, e assim, nesse momento, a nossa greve praticamente está se terminando, né? Porque nós recebemos então ontem a proposta do governo à noite, a gente ainda não conhece essa proposta, o Comando Nacional de Greve está avaliando a proposta em Brasília. Hoje à tarde já deve nos remeter a avaliação, né? E a proposta em si, né? Para que a gente então possa avaliar com os colegas daqui. Hoje às 13 horas reúne então o Comando Local de Greve, para a gente ver então quais serão os próximos passos. A FASUBRA já orientou a Assembleia segunda e terça, com provável saída da greve, entendeu? Assim que a gente puder discutir essa proposta. Também não se sabe o que tem a proposta, dependendo também do que contém a proposta. E não seria legal, assim, do ponto de vista da democracia interna do Azufpel Sindicato e de qualquer entidade de trabalhadores, no momento que a proposta chegasse para esse pessoal da federação em Brasília, não chegar imediatamente também para a base? A gente sempre foi assim, sempre foi mantido. Eu não sei. Isso foi mantido sempre. Sim. Nessa greve temos algumas coisas diferenciadas. Por exemplo, um comando nacional que, em tese, trabalhou em conjunto, porque sabe que tem aquelas correntes dentro de tudo que é federação. Sim. Mas dessa vez a nossa greve ela foi levada em conjunto por todos. Talvez por isso as pessoas primeiro queiram se reunir lá para poder ter uma avaliação, para poder enviar para as bases, entendeu? Até porque minimamente a gente reconhece a proposta, não deve ter mudado muito da última. Né? A gente não entendeu muito bem por que o governo não assinou esse acordo de greve semana passada, já que nós já tínhamos uma minuta, já estava tudo acordado, tudo que estava naquela primeira minuta do acordo de greve, e a gente também não entende por que resolveu deixar nós para ser, ainda de si mesma de negociação, que nós seríamos os últimos a assinar o acordo. Talvez, não entendo, porque a nossa tenha sido a greve mais forte, entendeu? E aí a gente não entende por que então deixar por último, né? Então, eu pergunto isso porque eu sempre estou pressionado, a minha consciência me pressiona para
reivindicar cada vez mais democracia e democracia numa horizontalidade, né? Foi difícil dormir essa noite, tu sabendo que tem uma proposta que tu não desconhece, que tu desconhece a proposta, entendeu? Exatamente. Então foi uma dificuldade, porque eles, assim, alguns, né, diretores, publicaram que tinha chegado a proposta às 11 da noite. Também um horário, chegou às 11 da noite a proposta. Sim. E aí que ela não seria publicada, que ela seria que hoje então, né, depois que eles se reunissem, eles publicariam a proposta. Então é complicado, até para dormir, porque tu está naquela situação de estresse, entendeu? A gente que está levando essa greve aqui, Sim. aqui nós temos uma greve muito forte, Sim. uma das greves mais fortes que a FUPEL já teve. Então ela fica. E o panorama nacional é semelhante ao de Pelotas, do ponto de vista da greve dos servidores? Porque tem greve aqui, mas não é só em Pelotas, óbvio. Em todo o Brasil tem servidores federais das universidades federais paralisados. Na realidade, tratando de servidores, todas entraram em greve. Né? Todas? Foi 100% de greve. Claro que algumas uma greve mais forte, temos as universidades novas, entendeu? Sim, sim. Com um pessoal mais novo que... Claro, só tem um quadro novo que desconhece a história da universidade. Sim. Então, o que acontece? Mais acirrado. Então, quem tem mais vontade, assim, de parar, de quebrar tudo, de fazer muito movimento, entendeu? E que ela teve um ápice, depois ela parece que meio que, né, não foi tão forte assim. Né? Mas, na maioria das universidades, ela foi muito forte mesmo. Sim. Tanto que conseguimos parar o SISU. Não teve entrada para o primeiro semestre, né? Na maioria das universidades. E em que medida a crise econômica, que tem uma dimensão política que é muitas vezes exacerbada pelos meios de comunicação do nosso país, que não cumpre um papel de uma imprensa, eu digo quase a generalidade da mídia brasileira, os grandes grupos de comunicação, Globo à frente, aqui no estado da RBS, não tem um compromisso com um jornalismo de fato equilibrado, né? Que tem a isenção necessária para tratar os fatos políticos, independentemente das siglas, né? Mas eles têm as preferências deles, camoteiam e ficam posando de que são neutros, que é uma falsidade, uma hipocrisia. Mas essa questão política nacional, ela potencializa certos movimentos e certas percepções, né, da ação política no nosso país. Isso, de certo modo, interferiu nas questões dos servidores, na leitura política, na relação dos servidores, das entidades nas cidades, onde tem as federais, nas capitais, né, produzindo uma interferência de análise, de leitura do contexto e na relação com o governo, principalmente com o MPOG, o Ministério do Orçamento e Gestão? Dessa vez nós tivemos bastante dificuldade, muita dificuldade. Sim. Com a mídia. Educação nesse país não é prioritário. Vamos ser francos que não adianta a gente estar vendendo o que não existe, né? Não dá para generalizar. Nós aqui em Pelotas, por exemplo, temos uma relação bastante estreita até com alguns órgãos de comunicação e nós conseguimos, toda vez que a gente foi à rua, e fomos muito dessa vez, sempre apareceu alguma coisa, inclusive nos jornais da cidade. Então, foi uma greve também um pouquinho diferenciada, assim. Mas sempre assim, a gente tendo que colocar, por exemplo, vou te dar um exemplo, que existe uma certa manipulação, né? Nós nunca pedimos aumento. Nós pedimos a reposição que nos foi tirada nos últimos anos. Sim. Que é legal, que qualquer trabalhador brasileiro precisa receber no mínimo a inflação, até para sobreviver. E que nós não recebemos. Nunca colocaram que a gente estava pedindo reposição. Sempre colocam pedindo aumento. Nós estamos numa crise que é mundial, né? Não somos inconscientes, viemos do meio social, jamais pediríamos um aumento numa crise dessa. Entendeu? O que a gente quer é a reposição que nos é devida. Né? Até porque isso vai desgastando o nosso salário, daqui a pouco não temos como sobreviver. Sim. E então, sempre esse tipo de manipulação. A nível nacional, por exemplo, né? Nós tivemos 121 dias hoje de greve, né? Pouquíssimas vezes tu vê, por exemplo, num jornal nacional, alguma coisa sobre a greve da educação. Tu viu sobre a greve da saúde, por quê? Porque a greve da saúde combate o governo, entendeu? Sim. Tu bate lá na Dilma para derrubar, etc. A educação não. A educação não derruba ninguém. Essa é a realidade. Né? Porque quando a educação ela não é prioritária, né? E não é, né? Precisamos ainda trabalhar muito para que a educação nesse país seja prioritária, que ela consiga chegar a todos, que ela consiga chegar a toda a população, que é um direito que a população tem. E só assim ela vai conseguir se defender, talvez não votando mais no tipo de político que hoje se vota. Né? E exatamente por isso que a educação não é prioritária. Né? Se fosse para derrubar alguém,
o governador do Paraná, cujo nome me falta agora, talvez eu tenha deletado o nome daquela figura desnecessária. Beto Richa. Beto Richa. A gente não pode esquecer jamais o nome dele. Se fosse para derrubar alguém, o ataque que ele fez aos educadores paranaenses, né? E mais recentemente aqui, essa figura cômica que tem no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul. Num estado como o Rio Grande do Sul, o estado que se diz politizado, a gente tem um governador dessa categoria. Eu digo isso com tristeza. Sem dúvida, né? Não é uma coisa gratuita, mas a gente vê aí os encaminhamentos e tem feito ataques ao setor da educação. Sim. Né? E já, sistematicamente. Isso. Então, por isso que eu fico pensando, será que o movimento social está sabendo separar aquilo que é uma propaganda contra o governo federal das suas verdadeiras intenções, dos seus objetivos reais? Porque eu, agora pela manhã, ouvi a Rádio Gaúcha e uma jornalista da Gaúcha em Brasília, né, Renata Colombo, junto com o Macedo, que fica em Porto Alegre, eles comentando a saída do ministro da Saúde, o Arthur Quioro. E eles fizeram uma defesa do ministro que eu nunca vi fazerem antes. Quando o ministro estava no cargo... Tu sabia quem era o nome desse ministro? Sim, eu conheço porque eu me preocupo com as questões da saúde, eu sei que ele é um sanitarista. A grande maioria do povo... A grande maioria não sabe. Nem sabe. Mas agora que ele está saindo, e é só por causa daquela barganha que tem lá para poder garantir estabilidade para o governo federal no Congresso, né, e para evitar o assanhamento daquele baixo clero comandado pelo Eduardo Cunha, que está louco para fazer o impeachment da presidenta. Então, ela tem que sacrificar algumas cabeças para poder ganhar sustentação no Congresso. Né? E eu via uma defesa, assim, entusiasmada do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é um médico conceituado e é um gestor da saúde muito respeitado. Mas nunca que fariam aquilo enquanto o ministro estava no cargo. No nome dele. Nem falavam. Agora que ele está saindo para bombardear o governo federal na linha da RBS, da Globo, aí vão defender o ministro. Esse tipo de coisa que é nojento, é asqueroso que tem na mídia brasileira. E isso tem acontecido. Por isso que eu fico pensando assim, até que ponto segmentos da nossa sociedade sabem descolar um discurso oportunista de ocasião dessa mídia que nós temos, que é uma mídia porca no nosso país, mentirosa, manipuladora, dos fatos concretos. Por exemplo, essa questão da reposição. Os servidores têm todo o direito de querer. E a Maria Tereza, que é coordenadora geral do ASUFPEL, o sindicato está falando aqui na Rádio Com, no programa Contraponto, disse com clareza, nós não pedimos aumento real, nós pedimos uma recomposição, uma reposição das perdas passadas. Quer dizer, isso fica claro. É uma forma de se comportar no momento da crise. Mas, afinal de contas, nós não queremos aumento real, mas o que é nosso, né? É o que você... Tipo a database. Qualquer trabalhador brasileiro tem database. Chega na tua database, tu vai negociar, né, o teu salário. Nós não temos. Então, todo ano, a gente vai lá com o prato na mão, exigir o que é teu. Acabamos sempre fazendo greve para poder ter minimamente, né, o que é direito nosso. Nunca conseguimos nem a inflação. Então, é muito complicado. E já tivemos situações piores. O governo Fernando Henrique nos deixou 7 anos sem aumento, né? 10 anos sem colocar mas ninguém na universidade, nenhuma reposição de quadro no serviço público, entendeu? Por isso ficou toda essa defasagem. Então, é muito complicado. Quando o teu direito ele não é atendido, acaba que tu é obrigado a fazer a última instância, a greve. Não tem outro meio, entendeu? Não tem outra maneira de tu te defender. E pela percepção que tu por tens... tudo que tu disse, só vou dizer assim, por isso que a educação não é prioritária nesse país. Porque se ela fosse prioritária, isso não aconteceria. As pessoas, quando elas têm educação, e educação de qualidade, elas sabem, inclusive, se defender. Né? E aí, claro, as pessoas perdem essa capacidade de defesa, porque quando tu desconhece, né, o todo, tu não tem mais como te defender. E aí, claro, é fácil para vir a mídia e manipular, né? Manipula para o lado que bem entende, manipula para o lado que quer. Ontem eu vi um programa que eu achei muito interessante. Na TV do governo federal, estava dando na TV Brasil ou na NBR, um programa com o Florestan Fernandes Júnior, estava... o outro jornalista, aquele que conduz o programa, não me ocorre o nome agora,
e também uma jornalista do Valor Econômico, né? Um jornal de economia que tem em São Paulo. E estava entrevistando o ex-ministro do governo Lula, o Gilberto Carvalho. Impressionante a diferença de ouvir aquele programa, de acompanhar aquele programa e comparar com a programação dessas redes comerciais, como a Globo, que está à frente, sim, liderando o golpe no nosso país, e toda essa pauta, né, que interessa à direita e à burguesia brasileira. Era um conteúdo completamente diverso, assim. A gente ouvia coisas semelhantes ao que a gente conversa aqui na Rádio Com. Então, aquilo me mostrou assim, mas olha só, eventualmente aparece. E depois eu vi num canal de notícias da Globo, que é a Globo News, o programa Entre Aspas, que estava lá o ex-candidato a prefeito pelo PT em Campinas, o Márcio Pockmann, e estava um professor de economia da USP também, de macroeconomia da USP. E eles com posicionamentos completamente diferentes, né? E falando, assim, com um debate bom de ouvir, apresentado pela jornalista Mônica Waldvogel. Quer dizer, eu até ontem aqui no Contraponto eu disse, mas que estranho, tio, nunca se vê uma análise de economistas que têm visões diferentes a respeito da realidade brasileira do ponto de vista econômico. E ontem eu vi isso num canal de notícias da Globo, que é a Globo News, sim, né? É terça-feira às 11 da noite esse programa aqui. Sempre tem um contraponto ali, uma visão de pessoas que pensam diferente. E eu digo assim, é possível fazer na Globo News? Por que eles não fazem num canal aberto? E ao mesmo tempo na TV Brasil ou na NBR, estava lá o programa esse com o Florestan Fernandes Júnior, que é um jornalista filho do saudoso e célebre sociólogo, professor da USP, que deu aula até para o Fernando Henrique, isso sempre era muito falado. E um programa interessante também com o Gilberto Carvalho, aquele ex-ministro do Lula, me parece que era o ministro da Casa Civil na época do Lula. E eles, com coisas assim que a gente não vê no dia a dia, mas isso está na TV fechada, isso não está em canal aberto. Isso não chega a todos, então, o que chega a todos é canal aberto. A população brasileira só fica falando assim. Ontem eu estava conversando com dois rapazes, ontem e anteontem, né, que foram reparar problemas no fogão lá onde eu moro, e eles, daqui a pouco o rapaz diz assim, porque a roubalheira, a palavra que mais aparece hoje na boca de muitos brasileiros é roubalheira, ou o verbo roubar. É impressionante como as pessoas simplificam a realidade do nosso país, a palavra roubalheira ou o verbo roubar. Não se vê uma análise assim minimamente informada, esclarecida e que possa aprofundar a análise. É uma coisa de uma superficialidade. Qualquer um que quer fazer uma pretensa crítica ao contexto socioeconômico e político do nosso país, abre a boca e roubalheira, roubalheira. É uma coisa que parece um autônomo, parece um robô. Dão uma cordinha e ele fica roubalheira, roubalheira, roubalheira. E sem desconhecimento da história. E as pessoas estão tendo uma realidade que é produzida em salas de dirigentes dos grupos de comunicação do nosso país, aliados aos setores do capital que estão mais interessados em fulminar o governo federal e fulminar conquistas dos trabalhadores. E as pessoas ficam repetindo isso acriticamente, roubalheira, roubalheira, parecem uns autômatos. É uma coisa lamentável. Aldrovando, bom dia, prazer. Bom dia aos ouvintes da Rádio Com, o programa Contraponto, um debate perrenho aqui na Rádio Com. É importante sempre este programa que traz sempre as discussões em pauta. E realmente o Regis levanta um fato que é histórico, né? E também é importante dizer que a nível de Brasil e de história, a história é recente, a história de um tempo antigo, que nunca houve um governo que teve tanta exposição da mídia. Nunca corruptos passaram tanto tempo em presídios. É importante salientar isso, né? Empresários grandes. Gente que é dono do capital, dono inclusive até para nós elucidar nosso debate, na Câmara de Vereadores de Pelotas, um dos vereadores, até vou citar o nome, o vereador Marcos Cunha, com um projeto de lei, um projeto da Câmara entrou para que as empresas não patrocinassem as campanhas políticas. Sim, isso passou pela Câmara, foi vetado pelo prefeito aqui do município e agora voltou a debate e os vereadores aprovaram. Então é importante isso. Pelos próximos 4 anos. Pelos próximos 4 anos. Agora tem que ver como é que vai funcionar isso a nível nacional. Mas eu queria voltar aqui para a nossa história, viu, Tereza, para nós falar do servidor técnico aqui. Ontem
A gente esteve, viu, o Regis, Marcelo Granado, estivemos na reitoria da Universidade Federal de Pelotas, junto ao comando local de greve. Isso é uma pedida da FASUBRA, da nossa federação, pedindo para que o nosso reitor intercedesse junto à Andifes sobre a greve dos tais. A greve, como é sabido, já tem um acordo aí pré-aceito pela categoria e faltava o documento este que parece que está nas mãos da nossa federação. E aí estivemos lá, né, Maria Tereza, fazendo essa solicitação, porque na verdade a FASUBRA mandava no documento dizendo que era que nós exigisse, né, do reitor. Na verdade, a gente... Vamos dizer, porque a FASUBRA é uma sigla. Traduzir essa sigla para os ouvintes, com que nem todos são servidores. Né? Certo, é importante. Assim, ó, o que a gente pode dizer? A federação, a FASUBRA é a federação dos sindicatos. Existem vários sindicatos de base, hoje, se eu não me engano, são 68 sindicatos, e a FASUBRA, que é responsável ou representa essas entidades, né? São entidades de servidores federal. É que a nossa representação é diferente dos docentes. Nós temos sindicatos independentes, o nosso sindicato é independente, entendeu? Ligados a uma federação nacional. Nós não somos um sindicato nacional. Quer dizer, o ASUFPEL é um sindicato independente. É um sindicato autônomo. Ele não é uma extensão de base de outros sindicatos ou da federação. Não, nós somos sindicato autônomo, que pertencemos a uma federação nacional. Sim. Então nós temos autonomia nas nossas decisões. Mas entendeu? Essa federação que é a FASUBRA é uma federação dos servidores federais. Técnicos administrativos em educação. Sim. Os trabalhadores técnicos administrativos em educação. Sim. E basicamente das universidades federais brasileiras. Sim. Os IFES têm o Sinasef. Isso. Que aí o Sinasef, na realidade, é um sindicato nacional. Sim. Por isso que muitos IFES, então, dando a sua autonomia, eles se transformaram em sindicatos se ficaram pertencentes à base da FASUBRA. Entendeu? Então, é importante estar salientando isso. A ASUFPEL é sindicato, porque antes tinha essa sigla como associação, e isso há ano passado, né? Então, esse ano agora, por isso que a gente cita o ASUFPEL, porque na verdade está se referindo ao sindicato. Então, como nome próprio, a gente está mudando aí este artigo e chamando o sindicato, não mais associação, mesmo que a sigla se refira aí à associação, mas como é mantido até pela história, a gente transformou isso em o sindicato, e então ele se refere ao nosso sindicato como a ASUFPEL, que tem poder unitário de decisão. Para se ter uma ideia, até para elucidar esse nosso assunto, por exemplo, nós estamos em greve, uma greve unificada aí com os SPFs. Se o sindicato entendesse aqui em Pelotas que deveria sair da greve, sairia sem problema nenhum. Nós temos independência. Somos independentes. Mas voltando ao fato da reitoria, fomos recebidos então por Mauro Delpino ontem na reitoria da universidade. Ele recebeu essa ideia e passou aí para a Andifes, pedindo para que a Andifes, né, através da sua presidente da associação, interceda junto ao governo federal. Inclusive tem uma nota que os ouvintes da Rádio Com podem estar vendo, que a assessoria de comunicação publicou junto ao site da universidade. É importante a gente bater sempre quando a gente tem argumentos, mas quando tem elementos também, né, Regis? Claro. A gente poder dar uma palmatória. E a Andifes é outra sigla. Que a Andifes é a Associação dos Reitores. A Associação dos Reitores. Se reúne, né, para tomar decisões em bloco, a nível nacional, né? Tá bem. Então, é por isso que, assim, a importância é que a Andifes tem mais poder, assim, de negociar do que com o reitor sozinho, né? Nós agora vamos fazer um intervalo e voltamos depois dele para seguir conversando aqui no estúdio da Rádio Com a coordenadora geral do ASUFPEL Sindicato, né, a Maria Tereza Tavares Ruge, e com o Aldrovando Jorge, que é da assessoria de comunicação do ASUFPEL Sindicato, Marcelo. Tá certo. Então agora 9h32, Zé Luiz, vamos fazer na sequência mais um rápido intervalo no Contraponto de hoje. Antes de reformar sua residência ou ambiente de trabalho, faça uma visita ao Oscar Pisos e Revestimentos, especializado em pisos laminados, cerâmicos, carpetes e vinílicos. Orçamento sem compromisso. Oscar Pisos e Revestimentos, 30 anos de experiência. Rua Barão de Santa Tecla, 559, telefone 3028 4330. A
Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com. Restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança diariamente das 11h30 às 14 horas. Eco, Restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves, 708, entre 7 de setembro e General Neto. Meu amor é um forró. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Afonso Gadelha. Eu sempre fiquei muito ligado no rádio para poder saber como é que tais músicas, né, iriam acabar. E que até hoje eu sou fã do rádio, escuto o rádio o tempo todo, dentro do carro, em casa. Eu acho que o rádio é muito fundamental e que nunca vai deixar de ser um veículo, principalmente para divulgação da nossa música. Rádio, a sua melhor companhia. Rádio Com 104.5. Apareça aqui. Agora faltando 25 minutos para as 10 horas da manhã, retornamos para mais um bloco do Contraponto desta quarta-feira, dia 30 de setembro do ano de 2015, aqui pelas ondas da Rádio Com 104.5 FM, emissora comunitária da cidade de Pelotas, emissora que é resultado da luta de movimentos sociais e movimento sindical. E esse é o programa Contraponto, programa jornalístico da Rádio Com, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 da manhã. Temperatura nesse momento está em 14 graus e 6 décimos, umidade relativa do ar 70%, e o vento na direção oeste e sudoeste sopra uma velocidade de 9,7 km por hora. Informações que nos chegam através do site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Lembramos mais uma vez aos ouvintes que podem participar aqui do Contraponto através do telefone 3222 1571. Ou também pelo e-mail contrapontoradiocom@gmail.com, as páginas Rádio Com Satolep e programa Contraponto Rádio Com no Facebook, ou também a conta no Twitter, @contraponto1045. E além disso, a Rádio Com conta com o site, o www.radiocom.org.br, site esse que possibilita que a rádio seja acompanhada também pela internet. Então, Regis, agora faltando 23 minutos para as 10 horas da manhã, prosseguimos com a nossa entrevista no Contraponto desta quarta-feira. E nós estamos compreendendo aqui, contando com a presença da Maria Tereza Tavares Sujo, que é coordenadora geral do Azufpel Sindicato, e do Aldrovando Jorge, que integra a assessoria de comunicação do Azufpel Sindicato, como está a greve, né? Uma greve expressiva, uma greve forte, uma greve que eu tenho certeza, pelo conhecimento que eu tenho dos quadros dirigentes do Azufpel, da sua assessoria de comunicação e da base da Azufpel, com quem eu convivi mais nos anos 90, né, que é uma base que tem uma leitura política do que está acontecendo e está se comportando como tem que se comportar, uma categoria que está tendo essas perdas que teve, e também vê a universidade, de certo modo, a universidade brasileira perdendo do ponto de vista das condições necessárias para um trabalho ser bem desenvolvido. Porque a gente tem tido relatos aqui de problemas na estrutura física da universidade. Nós temos tido aqui problemas também que diz respeito a um outro sindicato
que lida com pessoas que trabalham na Universidade Federal, que é o pessoal do Sindicato de Empresas de Asseio e Conservação, aquele pessoal que trabalha de forma terceirizada, que foi uma pauta do ASUFPEL Sindicato de combater a terceirização, porque a base do ASUFPEL Sindicato é de pessoas concursadas, que entram na universidade através de concurso. E tem pessoas que fazem o melhor que pode, dão a sua vida para trabalhar, para ter um emprego, mas são contratadas por empresas terceirizadas. Isso acontece na Universidade Federal de Pelotas. E essas pessoas são desrespeitadas, e a Maria Tereza já trouxe aqui relatos dramáticos, não é mesmo, Maria Tereza? Inclusive, assim, de não receberem o seu salário no final do mês, não receberem o vale transporte, as pessoas não terem condições de trabalhar por conta de que não tem como pagar o transporte, entendeu? Não recebem. E isso afeta... E aí o trabalho precarizado, né, das pessoas, né, o salário precarizado, né, afeta todo o trabalho, uma rotatividade enorme. Quem é que vai trabalhar sem receber? Ninguém quer trabalhar sem receber. E aí a gente vê cada vez mais a terceirização aumentando em todo o serviço público federal, entendeu? Por conta de que nas classes mais, que chamamos mais baixas, por exemplo, nosso plano de cargos salários que vai de A a E, que é o nível superior ao E, nas classes A, B e C não tem mais ninguém praticamente. Todos já estão terceirizados. Então, nós temos um plano que prevê que encargos existentes no plano, que não estão em extinção, não pode contratar terceirizados. Mesmo assim, a gente ainda vê o governo usando certos expedientes para poder contratar, né? Tanto as empresas quanto o pessoal que faz estagiários e etc., que são expedientes que contratam para contratação. Porque muitas vezes o estagiário ele não está nem trabalhando na sua área de atuação, quer dizer, que estágio é esse, né? Então, essas coisas a gente tem pautado sistematicamente, tem feito a defesa aqui. Para cargo público tem que ser trabalhador de concurso público, tem que ser concursado, né? Tem que pertencer ao quadro do serviço público. Mas a gente reconhece que essa tem sido uma briga meio que inglória. A gente tem conseguido alguns sucessos à custa de usar os nossos parlamentares, porque acho que a gente, como povo, a gente tem esse problema. A gente usa muito pouco o parlamento, né? E aí a gente não entende, a gente bate muito no executivo e, na realidade, quem faz a lei é o legislativo. Então a gente não usa muito esse poder que a gente tem sobre o legislativo. Né? Tanto aqui a gente precisaria usar mais, em todas as câmaras. Tanto aqui nas câmaras de vereadores, como na Assembleia Legislativa, aqui na capital. Estado, Federal. Congresso Nacional. E a gente, falar nisso... A gente viu nessa greve, tu me perguntou da imprensa, quem abriu as portas para a gente poder negociar foi o Congresso Nacional. Eu estava em Brasília no início da greve, a gente foi no Congresso fazer uma varredura, a gente foi em todos os congressistas, entendeu? Bom, olha no meu Face, tem foto com tudo que tipo, né? Mas assim, para quê? Pedindo que eles intercedessem no sentido de abrir negociação. E aí, em 2 semanas, a gente teve êxito, entendeu? O que nos atrapalhou, que fez a greve continuar, foi o pacote do Levi. Porque nós tínhamos uma reunião marcada com o governo para acabar a greve, e eles marcaram um dia depois da apresentação do pacote. O que aconteceu? O pacote, então, proibiu que, naquele momento, a negociação que a gente vinha fazendo, ela pudesse se efetivar, por conta que adiou os aumentos para agosto do ano que vem, entendeu? Então, ali é que houve, então, a extensão da greve, né? Porque, na realidade, a previsão dessa greve era acabar em agosto, como sempre foi. Porque nunca tivemos orçamento que ficasse até outubro sendo debatido, né? Na realidade, o orçamento acaba em agosto. Sempre se soube isso, sempre se negociou isso, né? E então, por conta desse pacote, esse pacote ele foi extremamente nocivo para a sociedade, né? E ele vai ser mais nocivo ainda nos próximos anos se algumas medidas desse pacote passarem, né? Tem uma situação que se chama abono permanência, que é a situação da pessoa que poderia se aposentar e não se aposentou, até porque tem pouca idade, porque a China pode colaborar e que a empresa entende que ela ainda pode colaborar, né? Então essa pessoa ela continua trabalhando, né? Ela só não paga o INSS. Se retirarem o abono permanência, tu imagina o número de aposentadorias que nós vamos ter, e ele ainda colocou na lei que não pode fazer concurso. Quer dizer, como é que continua esse trabalho? Então é a terceirização. Eles querem, de alguma maneira, a universidade tem que continuar trabalhando. Tem que continuar dando... E certamente que isso impacta... Professores e técnicos. Sim. Impacta em todos. Porque se tem trabalhadores que trabalham nessa condição precária na relação de trabalho-empresa...
certamente que isso afeta o conjunto, toda a estrutura da universidade. Uma rotatividade enorme, tu imagina a pessoa... Eu te dou uma área de segurança, tem muitos problemas na área de segurança, por quê? A pessoa entra numa empresa terceirizada, ela conhece toda a universidade, ela tem chaves, ela tem senhas, ela tem tudo. Aí, por falta de pagamento ruim, etc., né, como toda empresa terceirizada, né, muito menos, ela acaba saindo. Ela leva todo esse conhecimento junto com ela. Né? E eu não estou dizendo que as pessoas sejam ruins, não, mas a rotatividade é que, por conta da precariedade do trabalho, tanto das condições quanto do salário, é que acabam fazendo com que o trabalho ele não tenha uma continuidade. E a própria motivação para a atividade, para o trabalho, propriamente dito, porque uma pessoa que ganha mal, que está sempre correndo esse risco de, além de ganhar mal, de não ganhar em dia, de não receber. De não receber. Qual é a motivação, qual é o entusiasmo que tem para desenvolver a sua função dentro de uma estrutura que tem profissionais que são concursados, que tem uma relação de emprego permanente, efetiva, e que estão ali se sentindo, tem mais prazer relativamente de estar desempenhando o seu papel do que aqueles terceirizados. Tu imagina a dificuldade para a gestão de tudo isso. Sim. Entendeu? É uma dificuldade, entendeu? Sem dúvida. E aí tu imagina assim, ó, como é que queira ou não queira, tu tem que dar uma olhar como empresa. Como é que isso vai funcionar? Tu tendo profissionais que estão na mesma área de atuação, né? Sim. E com uma situação completamente diferenciada, né? Como que tu tem, assim, ó, o retorno desse trabalho, né? Se tu não está dando as reais condições de trabalho para esse profissional, entendeu? E não é que se defenda aqui que todas as pessoas têm que ganhar a mesma coisa, que é uma visão, assim, de um socialismo ingênuo. Não. Mas as pessoas têm que ganhar a menor remuneração, teria que ser uma remuneração digna, a ponto de que aquela pessoa que tem a menor remuneração não fique desestimulada e frustrada de estar fazendo algo, de estar produzindo e não estar recebendo um valor digno, valor à altura das suas necessidades. Tu imagina que a maioria do terceirizado hoje, ele recebe menos que o salário mínimo. Por quê? O salário mínimo prevê que tu tem que trabalhar uma carga horária de 44 horas. Né? Como a universidade não trabalha sábado, são descontadas essas 4 horas das pessoas, tu imaginam isso? Eles não trabalham por culpa deles. Sim. Descontam essas 4 horas. Então, na realidade, como eles são pagos por hora, entendeu? Que é um contrato para ajudar o dono da empresa, como essas 4 horas são descontadas, eles recebem menos que o salário mínimo. Como que tu vai ter, né, uma pessoa que te dê um retorno com o trabalho, né, com essas condições? Né? Se ela mal consegue subsistir com esse salário, sobreviver com esse salário que ela recebe. Entendeu? Um outro aspecto que eu vi que a Maria Tereza Tavares Surge, que nós estamos ouvindo aqui no contraponto da Rádio Com, no 104,5, na frequência FM, e também na internet, na página www.radiocom.org.br, e através também da conta no Twitter, que é @contraponto1045. São as formas de comunicação através da internet, ou na frequência de FM, que eu já referi, 104,5, e também o telefone 3222-1571. E a Maria Tereza tinha falado antes daquelas pautas bombas do Congresso Nacional e tal, de restrições, e todo esse pacotão que o governo faz, liderado pelo ministro da Economia, Joaquim Levy, também do Planejamento, que é o Nelson Barbosa, é uma ideia de cortar, de podar, de tirar recursos para fazer o chamado ajuste fiscal. Então, vai na Previdência, como a Maria Tereza está falando, agora tem que cortar. Cria um nomezinho lá, porque na Previdência vai ser isso, muda aqui, muda ali. O objetivo, na verdade, é cortar, né, gastos. Sociais. Gastos. Tira. Por isso que chamava o governo de mãos de tesoura. O governo é uma composição. Sim. Então, o que acontece? Eu vou bem leiga como só, né? Eu acho que a presidência cercou de muita gente de um partido só. Essa é a realidade. Sim. Quem comanda é o PMDB. Tem as 2 casas, Congresso e Senado, né? Mais o vice e mais alguns ministros, né?
Sim. Então, na realidade, quem está dando o tom é o PMDB, essa é a realidade. Não, e se estava dando o tom, vai governar agora para valer, porque tem, agora tem mais o cargos ministro ainda. da Saúde, que é um baita quadro da saúde, está bailando para ficar um cara do PMDB. Então, é muito complicado. Eu acho que é um governo bastante complicado, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? A crise, e aí, para mim, leiga, vou deixar bem claro que sou leiga nessa área de economia, né? Minha área é outra. Eu penso que a crise ela é muito mais política do que ela é financeira, né? Eles estão usando a crise financeira, né, para fazer a política, essa é a realidade, né? Ela é bem menor do que se pensa. Sim. Dá para ver, a gente como leigo já vê a história do dólar. Sobe, desce, não tem um patamar, entendeu? E aí, isso aí se torna mais complicado ainda para nós como população, porque as coisas, assim, na realidade, assim, a área financeira, ela usa essa parte política, entendeu? E como a política está, vamos ser francos, todo dia estão batendo aí, é muito complicado a nível nacional até para ter respeito, né? A gente vê mais respeito pelo Brasil fora do Brasil do que dentro. A gente não entende isso, entendeu? Às vezes eu ouço algumas TVs de fora e tu vê o respeito assim que muitos organismos mundiais têm pelo Brasil. E aqui dentro a gente não tem respeito nenhum. Mas a propósito disso que tu está falando... Aqui a gente vê as pessoas falando da presidenta, né? Como se fosse uma pessoa qualquer. Eu sinceramente, eu acho que algumas coisas, um pouco de respeito é necessário. E aí também acho que falta o lado da educação. E a educação de qualidade, não é qualquer educação. Mas a favor do teu raciocínio, esse de olhar de fora, a mídia internacional, esse olhar que nos contempla, ele tem sido muito diferente. Inclusive, se o Marcelo procurou, se é que já não achou, está na internet hoje uma manifestação de um jornal, eu não me lembro se o jornal é em inglês, que está falando com relação à crise e as iniciativas da elite política que está envolvida em grandes denúncias de corrupção. Eu não sei se e a mídia. Eu acho que é o maior problema Financial Times, o nome do jornal, é a mídia envolvida. Produziu uma matéria de ontem para hoje, analisando o contexto da crise brasileira, no aspecto econômico e político, e surpreso com as iniciativas da elite política, do setor dessa elite política, que está tentando concretizar um golpe contra a democracia, que ele está valorizando como uma das maiores democracias, né, mais jovens e com um tamanho maior. E que isso seria um desastre para o Brasil se o país fosse paralisado por um processo de impeachment, que está sendo propagandeado pela mídia reacionária, capitaneada pela Globo, e... Porque está envolvida. Sim. Está envolvida, entendeu? Tem grande parte dessa mídia aí, ela está envolvida, porque a mídia está na mão de políticos. Né? Acho que é o único país no mundo que tem a mídia na mão da política partidária, ainda, que é pior ainda, né? E aí, claro, é muito complicado, entendeu? Se tu está envolvido, tu quer salvar a tua pele. E aí, tu vai deixar acontecer? É melhor dar o golpe e não permitir que continuem investigando, entendeu? E isso que, olha, se tem uma justiça tendenciosa. Não tenho medo de dizer isso aqui. Infelizmente. É outra coisa que se debate pouco. Infelizmente. Em outros países, a mídia também sofre alguns controles. Aqui não tem controle nenhum. A justiça faz o que quer e a mídia também. Exatamente. Não existe controle sobre esses dois organismos, entendeu? Então fica muito complicado. Uma se une, a outra é difícil, né? Exatamente. E essa matéria, ela chamava atenção assim, porque reconhece que tem uma crise econômica, mas isso não seria justificativa para estar estimulando uma... A crise econômica é mundial. Exatamente. Aliás, ela é muito maior em outros países do que aqui. E o documento que foi produzido pela Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, e tem, entre outros economistas, o presidente dessa fundação, que é um economista que tem muita expressão no cenário nacional, o professor que eu já citei aqui da Unicamp, Márcio Pockmann, né, que eu vi ontem no programa Entre Aspas, que é da Globo News, né? E o Márcio Pockmann e os companheiros dele da Fundação Perseu Abramo, que elaboraram o documento, fizeram uma crítica profunda à orientação de política econômica do ministro Joaquim Levy. Quer dizer,
fazendo coro àquele raciocínio anterior da Maria Tereza, o governo federal está ali submetido, por um lado, ao PMDB no aspecto político, está sendo, né, comandado pelo PMDB. E do ponto de vista econômico, os setores empresariais, os setores que têm mais expressão, assim, do ponto de vista da acumulação de capital, o grande capital brasileiro está com o seu ponta de lança lá dentro, que é o Joaquim Levy, que há pouco tempo atrás estava no Bradesco. Então, esse pessoal que está dando as cartas. E como o governo está precisando ter uma sustentação no Congresso Nacional, ele está submetido ao PMDB no aspecto político, e por conta da crise que já se avizinhava no final do ano passado, e agora ela apareceu com cores mais dramáticas e bem perceptíveis, o que acontece? Esse setor financeiro também tem um ponto de vista que é hegemônico, que é baseado no ajuste fiscal, né, na alta de juros. Então, tudo isso é da lógica... Estado mínimo. Exatamente. E é uma lógica econômica que se contrapõe àquilo que foi feito nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e que está sendo contestado agora por esse núcleo pensante do PT, que é a Fundação Perseu Abramo, e que está dizendo, alto lá, isso aí não é aquilo que nós queremos para a sociedade. Sim. Mas o governo ficou no impasse político porque ele estava sem maioria no Congresso, e essa maioria que se construiu na oposição estava sinalizando para o golpe. Porque temos algumas coisas que são pérolas. Por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados lá, né? Quantas ações ele tem, não acontece nada, ele continua comandando. Mas ontem... Eu fico impressionado, entendeu? Porque qualquer pessoa que... Já vou dar um exemplo bem claro, assim. O cara rouba um chocolate aí de fome, ou joga um pão no supermercado, ele vai preso e fica lá. Aí o cara tem provas que ele roubou não sei quantos milhões lá, ou sumiu, sei eu o que ele fez. Ele não precisa nem se explicar. Sim. Isso é inacreditável, tu entendeu? Por falar em sumiu, lembro de uma pessoa que está sumida do cenário político do nosso estado e do nosso país, e tinha uma presença constante, anos atrás, José Paulo Bisol. Algum de vocês sabe onde ele anda? Tem notícia, endereço, perfil dele no Facebook? Ninguém sabe mais do José Paulo Bisol. Claro, ele entrou com uma ação na justiça contra a RBS e talvez tenha ajudado a crise que a RBS está passando aí, que está até demitindo lá um dos mais novos do clã do Sirotes. Não, ele está saindo porque contra ele tem provas contundentes das coisas que ele fez. Exato. Sim, a Operação Zelotes. Aí ele tem que sair para não ficar pior. Mas tem essa questão. Então, a gente vê que isso acontece. Sim. O Zé Paulo Bisol sumiu da cena. E o Zé Paulo Bisol, a propósito daquilo que tu falasse, que uma pessoa que pega vai lá e está com fome, ele dizia que isso aí normalmente não poderia dar cadeia, porque tem um tipo penal na nossa Constituição que garante que o furto famélico não é condição para prender uma pessoa. Então, se alguém está com fome e vai num supermercado e pega um alimento para comer, para saciar a fome, isso não é condição para prender um ser humano. E isso está no Código Penal brasileiro. Tem que informar para a justiça. O José Paulo Bisol sempre dizia isso. Mas o José Paulo Bisol agora não anda mais presente. Não apareceu para ti a matéria essa do Financial Times? Apareceu. Que diz, Marcelo? Mas tá em inglês. Aqui não tá em português. É uma matéria bem extensa. Nós vamos ter que trazer para o programa Contraponto aqui da Rádio Com uma produção que seja versada em várias línguas, poliglota, né? Daqui a pouco o Marcelo vai colocar num programa ali que transforma o conteúdo de inglês para português e já vai poder ter uma ideia do que... Não, mas a ideia é essa mesmo. Ele faz uma análise do governo Dilma e diz que seria um custo alto a queda do impeachment, a matéria geral, né? As chamadas gerais aqui em inglês. Claro, não vou ler a matéria aqui porque é extensa. Imagina nas mãos de quem vai cair. Bem atento. E aquilo que a Maria Tereza falou desse cidadão, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, está aqui na capa da última edição da Caros Amigos, que foi o Alexandre Salvetti, do Comando de Greve do INSS, que deixou para nós aqui ontem. Edição número 222 deste ano.
e está na Caros Amigos, os tentáculos de Cunha. E aqui o Cunha abraçando o Congresso e as empresas que ele representa dentro do Congresso. Iguatemi, Ambev, Bradesco, Saúde e Previdência, Rima, Líder Aviação, Telemonte, Banco Santander, Coca-Cola, Samsung. Essas são empresas... É muito poderoso. É muito poder, né? É muito poder. É por isso que ele vai para o sacrifício. Por isso assim, que ele não quer aqui. Uma absoluta intrepidez. Ele está se jogando. Sim. Ele está lá enredado na Procuradoria-Geral da República, mas ele defende até a morte. Olha o poder que tem essa criatura, as empresas, o porte das empresas que ele representa. Por isso é que ele confronta o governo assim, com a maior disfarçatez. Tenho mais alguma coisa para dizer, assim, eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade que estão nos dando de vir aqui, de a gente poder explicar por que a gente está com esse momento aí de greve, né? Também de agradecer aos colegas, né? A base do ASUFEPEL, acho que todos foram importantíssimos, todo esse processo que não foi fácil, 125 dias vai dar de greve até o final praticamente. E dizer assim, ó, que para nós houve muitos ganhos com essa greve, mas o ganho maior foi o ganho assim, ó, político. Dos colegas que vieram para o sindicato, dos novos que conseguiram ouvir um pouco da história desse sindicato, conseguiram ouvir por que se tem esse amor por esse ASUFEPEL, né? Sim. E por que nunca se trocou esse nome, né? Então, acho que isso foi importantíssimo. Muitas coisas eles desconheciam, né? E eles conseguiram se agregar a essa luta. E hoje nós temos muitos colegas novos que estão lá ouvindo, entendeu? E tentando se apropriar da história, que eu acho que isso é importante. Até para tu poder te colocar, tu tem que conhecer a história. Né? E aí a gente tem que dar continuidade a essa história do ASUFEPEL. E para dar continuidade a gente conta com eles, porque eles é que tem que vir, porque a gente também vai um ponto que cansa, né? Que os novos venham, que eles que têm que levar esse sindicato daqui para frente, né? Então agradecer a todos eles que tentaram se chegar e conseguiram chegar lá, né? E fortalecer esse nosso movimento. E dizer que assim, ó, esse é apenas o movimento continua porque nós temos até maio para discutir nosso plano de cargos e salários, né? Então, daqui até maio nós temos pouco tempo e vamos ter que fazer diversas reuniões no sentido de continuar essa discussão para que a gente tenha, assim, então, um bom retorno do governo com relação à nossa pauta específica, que é o nosso plano de cargos e salários. Tá bem, Adrovando. Um abraço, obrigado. E tenho... Tu ias fazer um reforço na programação, né? É verdade, só deixar os veículos de comunicação do sindicato, né? O site, o www.asufepel.com.br, trabalhando forte também no Facebook, facebook.com/asufepel sindicato. O programa aqui na rádio, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas. Estamos conversando para mudar o horário, se a princípio vai ser rodado aqui, gravado ao vivo, nas terças às 16, das 15 às 16, depois nós vamos confirmar com o Granado. Mas é isso, a princípio, terças-feiras das 18 às 19. O programa de ontem teve a participação aí dos coordenadores do sindicato, o Paulo Ricardo Prestes e o Antônio Azambuja, assim também como o integrante do GT Segurança lá do ASUFEPEL, o Paulo Crespo. Participação ao vivo também de Brasília, do Mauro Galderipe, são os nossos dois delegados que participaram ao vivo por telefone. Nós vamos estar postando este programa no Facebook lá do sindicato, via YouTube, e aí colocaremos à disposição. Deixo aqui, sempre nós precisar dos amigos lá do sindicato, nos convite, vamos estar sempre à disposição. Um grande abraço para os ouvintes e para os amigos aqui da bancada. Tá legal, valeu. É isso aí, Marcelo, vamos em frente. 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 Vamos em frente.